Um livro em 4 minutos. A Era da Inocência é um livro que conta um tanto da história de uma sociedade, né, tipo de um grupo social específico de Nova York dos anos 800. E assim, é muito interessante saber um tanto da cultura, entender assim certas coisas que mudaram, descobrir algumas coisas, agradecer algumas mudanças, se incomodar com algumas outras, né? Mas é um livro muito interessante, porém a maior dificuldade dele é que a gente acompanha um cara insuportável. Newland Archer, assim, pra mim, nossa, que cara chato. E assim, a única forma que eu consigo descrevê-lo é dizendo que ele, com toda certeza, seria aqueles caras que, por zero motivos, comenta nas coisas, mas nem todo homem. Eu não tenho outra definição para ele, tá? Mas, enfim, de maneira geral, a gente acompanha esse homem, né, insuportável, no decorrer do noivado e do casamento dele com uma moça chamada May, e a relação que ele tem com a prima desta moça. Então, a prima dessa moça, ela viajou para a Europa, se casou lá e saiu de lá sem propriamente ter o divórcio, que ainda estava naquela situação de ser permitido, mas não ser bem visto e tudo mais. Mas enfim, aí ela sai da Europa, ela volta para Nova York e ela é assim, ela é completamente diferente daquelas pessoas. Ela teve um crescimento diferente. Ela é bem livre, vou falar assim, tá? Porque ela pode ser quem ela quer ser. E ela gosta de ser quem ela quer ser. E, enfim, aí o que acontece é que já na primeira interação entre eles, a gente descobre que o Archer sempre, que o Newland, né, sempre se interessou por essa prima na adolescência e tudo. E assim, cada vez que vai acontecendo as coisas, você pensa, talvez ele melhore, ele não melhora, ele piora. Ai, sério, ele é muito estressante. Enfim, mas ele casa com a May, segue a vida dele, mas tudo assim, mas basicamente toda a vida dele, na verdade, muitas das questões ali da própria sociedade, ali daquele grupo social, né, essas situações giram muito em torno da Ellen, que é essa prima, não lembro se eu falei o nome dela, que é essa prima que volta e, tipo, ela não agir conforme seria bem visto e eles já não concordam exatamente com ela ter saído da casa do marido, e assim, para nós não é falado o que esse marido fez, mas todos ali sabem e concordam que é absurdo a ideia dela voltar para ele. Mas quando ele oferece muito dinheiro, todos querem que ela volte para ele. Enfim, mas a gente vê que vai desenvolvendo uma relação assim mais próxima entre a Ellen e o Newland, mas apesar dele ser o casado e principalmente com a prima da Ellen, quem consegue pôr um ponto final em tudo é a própria Ellen, tá? E assim, quando existiria algum grau de possibilidade do Newland se relacionar com a Ellen, ele foge.